Paz de Cristo, povo de Deus que busca a Deus. Estamos trazendo, graças a Deus, meus irmãos e irmãs, a honra e a glória e o louvor para Ele, que nos abençoou em mais esse dia, nesse conteúdo que está chegando para você aí. E a palavra poderosa de hoje, o que muitos consideram como o segundo dom de Deus para nossas vidas, depois da vida, o dom da fé. E essa palavra é onde é a passagem que está definindo o que é a fé. Em Hebreus 11, que diz dessa maneira que está aí, a gente já começou assim o vídeo. Amém, meus irmãos? Hoje já enquadrando aqui a palavra, que é para já ir direto já, ativando essa palavra que é tão pequenininha, mas que tem um poder avassalador para cima das aflições da vida, dos problemas, na área que for, para aquele que busca a Deus com ela, a fé. Então, em capítulos 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ou as que não se veem, né? E o 2 ainda diz assim para nós. Vamos colocar aqui, capítulo 2, versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, amém. Está aqui. Vou deixar aqui, procurar tirar um pouquinho a sombra aqui, né? Vamos ver se a gente consegue. Deixar assim, essa sombrinha aqui no cantinho, para que fique certinho aí, para que a gente consiga, isso, tirar um pouquinho, ficou uma beirinha de nada aqui. Mas, meus irmãos e irmãs, hoje, nesse vídeo, o Senhor está falando dessa maneira, né, sobre a fé, sobre algo que, na verdade, no dia a dia, na prática, não é tão fácil assim. A gente ter fé em tudo que a gente precisar, se a gente tivesse a fé necessária para tudo que a gente precisa nessa vida, em todas as áreas que englobam a nossa vida no dia a dia, a gente teria muito mais vitórias para contar. Porque a outra passagem também fala assim: tudo é possível aquele que crê. Então, quando o Senhor falar tudo, debaixo, claro, dos mandamentos, debaixo da vontade permissiva de Deus, tudo é tudo, né? E muitas coisas que a gente almeja, tá tão simples para o Senhor, tá tão simples para o nosso Deus Criador. Aliás, Ele criou o mundo tudo pela fé, né? Ele falou assim, olha, Ele viu primeiro, né? Ele viu primeiro que a luz era boa, então Ele falou, que haja luz. Ele trouxe tudo à existência, senão assim. Ele viu primeiro, para depois Ele trazer a existência. E é assim que Ele quer que a gente anda, meus irmãos e irmãs, como filhos e filhas dele. Ele quer que a gente ande assim, por fé. E a gente fica assim, meu Deus, o que é ter fé? Como que eu faço para ter fé? Claro que por meio da oração nós podemos não ter só a fé, como vê-la aumentada, né? Pedindo mesmo, Senhor, aumenta a minha fé. Pai, me ajuda, Senhor, a conseguir. Onde acaba a minha fé, o Senhor completa, para que eu possa atingir
essa petição, esses objetivos, essa graça. E claro que tem coisas que a gente pede que a gente não alcançou ainda, não é por falta de fé ou por pouca fé, porque também a palavra de Deus diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você alcança a tua petição. Então, e o grão de mostarda é tão pequenininho, né? Tão miudinho mesmo. Então, como que nós fazemos para entender o que é fé? Eu ouvi há poucos dias atrás, e a irmã falou assim, olha, é crer para ver. Nossa, e aquela frase tão pequena me definiu tanta coisa na minha mente, e isso eu quero passar também para vocês, meu irmão, minha irmã. Crer para ver, fazer o contrário do que Tomé fez. Ele teve que ver para crer, né? O Senhor Jesus ali ressuscitado. Mas o Senhor fala para nós, é crer para ver. Mas como que nós vamos viver, né, debaixo dessa ordenança, dessa talvez nova definição? Uma frase de 3 palavras assim, resumida. Crer para ver. A gente, quando eu ouvi isso então dessa irmã, como eu estou contando para vocês, eu fiquei assim pensando, nossa, eu nunca ouvi, né, a fé dessa forma, crer para ver, crer para ver. Eu tenho que crer para ver. E fiquei pensando, eu falei assim, é verdade, confiar, ficar ali na minha mente, no meu coração, que vai acontecer daquela forma que eu estou pedindo para Deus. E enquanto isso, o que eu faço? Eu já sei. Se eu confio, eu descanso. Se eu descanso, é o inverso de ter ansiedade. É viver os meus dias normalmente. Vou fazer o que tem que ser feito todos os dias, conforme a minha rotina, mas sempre lembrando com aquela fé, crendo para que eu possa chegar, contemplar com os meus olhos. E, meus irmãos, isso abriu um leque, sabe, na minha mente. Eu falei, claro, por isso que o Senhor fala que é pra gente descansar, não é para ficar ansioso, não é para ficar cobrando a Deus. Ai, cadê a minha petição? Mas eu pedi para o Senhor ainda. Calma, tem um dia, como a gente acabou de falar, tem um dia, tem a hora. Deus está preparando, porque nós somos assim, não é a realidade, né? Meus irmãos e irmãs, a gente pede hoje, querendo receber ontem, antes de ontem. Nós somos extremamente ansiosos. A gente começou a pedir hoje, começou a pedir ontem, uma semana atrás, um mês atrás. O Senhor, Ele está fazendo o operar dele. Ele está trabalhando. Né? Sempre Ele vai trazer uma resposta. A gente continua buscando. Ele vai dar uma direção. Ou a resposta dele vai ser sim, 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 ou não, não. Ou aguarde. Né? Ainda que ele não fale, a palavra de Deus diz, né? Seja sua palavra sim, sim ou não, não. Fora disso é procedência maligna. Então, o Senhor, Ele age dessa forma. Se Ele pede para a gente ser assim como filhos dele, é para imitá-lo. Então, mas muitas vezes o Senhor, Ele confirma. Olha, eu estou nesse negócio, só que é assim. Você vai buscando, Ele vai confirmando. Você vai na igreja, aí através do louvor, através da oração, de um testemunho, da própria palavra, de algum jeito Deus confirma. Oh, glórias a Deus. Mas vamos, né, da forma que for que a gente busque, que o Senhor, Ele confirmar, aí você volta para casa, você tá lá no seu serviço, dá possibilidade, você abre um vídeo. Aí o Senhor de alguma outra forma fala novamente. Talvez não no primeiro, no segundo, no terceiro. Às vezes nem é vídeo
da palavra de Deus. Deus usa alguém para falar algo ali e Deus já toca no teu coração, o Espírito Santo de Deus já te acende ali uma luzinha, né? Aquela luzinha no fim do túnel que já não está tão no fim mais, já é a segunda, é a terceira confirmação. Mas não chegou o tempo. O Senhor, ele aprovou, ele disse sim, sim, mas você começou a pedir hoje e ele, como ele vê tudo, não existe esse negócio que tem pra gente, né, de passado, presente e futuro para Deus. Para Deus tudo é uma coisa só. Então, ele já sabe lá na frente quando vai chegar essa bênção. Às vezes, tem petições que o Senhor, quando começou a preparar, ele viu, bom, eu estou preparando, mas a pessoa que está pedindo só vai estar preparada daqui 10 anos. Não, daqui 3 meses e tantos dias e tantas horas eu já posso entregar. Tá ali já, vou entregar, esse é o tempo. Daqui 1 ano, 5, 2, daqui 1 dia, no dia seguinte, no mesmo dia, né? O tempo é de Deus, até mesmo ele fala, para mim, 1 dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como 1 dia. Então, o Senhor, ele já tem preparado, ele já confirmou. É porque uma vez que ele confirmou, então, ai, glórias a Deus, né? Vamos, enquanto isso nós vamos crendo para ver, crendo para ver. Mas como que eu faço? Como que eu vou fazer? Como a gente está falando aqui, né? O Espírito Santo de Deus está nos conduzindo, porque para mim também, viu, meus irmãos? Não pense que só porque a gente está falando que tem momentos que é fácil. Eu gosto sempre depois que posta o vídeo, às vezes eu posto e não tenho tempo. Ok, postei, ok. Aí eu vou pegar mais tarde, mas sempre todo vídeo postado eu vou ouvir. Eu vou ouvir porque é um alimento para mim também. Eu peço isso a Deus, né, meus irmãos e irmãs. Eu falo, Senhor, misericórdia, olha, eu vou, que eu tão somente abra a minha boca, mas que alcance realmente os corações, que alcance vidas, né? Porque a gente, o verbo, a palavra de Deus, Jesus é o verbo que se fez carne. Ele já era profetizado ali pelos profetas antigos, né? Isaías e por aí vai. E ele se fez carne naquele tempo que ele teve sobre a terra. E depois que ele ressuscitou e subiu aos céus, ele voltou a ser verbo. É a palavra, é o que nós lemos. Então, eu não estou falando de qualquer coisa, não é qualquer assunto, não é qualquer conteúdo, de qualquer nicho. É algo para mim, é de muita importância e responsabilidade. Então, eu sempre falo isso para Deus. E sabe, muitas das vezes eu ouço o vídeo e como esses dias, eu vi o dos Salmos 30, se você não viu ainda, eu vou procurar deixar na descrição. Mas, se eu não me engano, ali é o segundo, terceiro vídeo, eu não me lembro exatamente. Ele tem duração de 30 minutos e uns segundos. É os primeiros vídeos que nós postamos. E foi até esses dias, né? Atrás aí, creio que 3, 4, 5 dias atrás, dependendo de quando a gente vai postar esse. E aquele vídeo dos Salmos 30, eu chorei, meus irmãos. Eu chorei. Porque me arrancou lágrimas. Eu fiquei assim, realmente. Não fui eu. Eu apenas abri minha boca. Não fui eu que falei. Porque como que pode você estar ouvindo você mesmo e o Espírito Santo de Deus falar com você, né? Então, quando eu ouço os vídeos, eu vejo o operar, o agir de Deus. E como que nós temos que fazer? Quando a gente lembra da fé, fazer o contrário que Tomé fez.
Se eu quiser agradar a Deus, eu tenho que fazer o contrário. Mas como que é Tomé? Desde criança eu sempre ouvia, né? Eu só vejo, só acredito vendo, né? Eu sou que nem Tomé. Tinha gente da família que falava assim: para certos assuntos eu só acredito vendo. Então não, eu tenho que inverter. Eu vejo primeiro, né? Eu creio, desculpa, meus irmãos, eu creio primeiro, eu acredito primeiro, porque ver primeiro é como Tomé. Eu acredito primeiro para depois ver. É isso. É a gente confiar em Deus, é descansar. É falar assim, tem muita petição que a gente não precisa, a gente sabe que vai ao encontro de Deus, ao coração de Deus, que é a vontade de Deus, que está nos usando ali para pedir, para clamar, fazer campanha, orar nas madrugadas, orar, enfim, da forma que for, né? Buscar a Deus da forma que for, buscando aquela petição, ou a resposta daquela petição. E assim, o Senhor, ele vai ter liberdade para agir. Mais que isso, o Senhor vai ter satisfação de nos atender, de operar. Ele quer nos ver bem, ele quer nos dar verdadeiramente vida e vida com abundância. Não é uma sobrevida em que a gente tem que ficar ali, né? Muitas das vezes é no trabalho, na vida financeira, né? Que tudo vai se complicando. A cada tempo que vai passando, vai se complicando. Mas a gente, pela fé, a gente pode ver o contrário. É crer. Não, eu sempre, até aqui, você está ouvindo esse vídeo hoje, essa palavra hoje. Você, olha, até aqui eu aceitei. As coisas na minha vida financeira só complicaram. Mas eu vou crer para ver. Daqui para frente eu vou trabalhar para ver a minha vida prosperando financeiramente. Porque prosperidade em todas as áreas, né? Não é só financeiramente. Mas é uma área que muitas das vezes é sofrida. É um exemplo. Então, ok, você vai começar a crer para você primeiro, para depois você ver. Em qualquer outra área, na saúde. Tem pessoas que Deus mostra assim, antes mesmo até de eu gravar esse vídeo, viu, meus irmãos? Deus já mostrava, olha, você tem tantas coisas em todas as áreas, não é uma, duas, três. Todas as áreas é luta, tudo bagunçado, tudo quebrado, tudo fora do lugar, em todas as áreas. Principalmente o Senhor fala aqui para pessoas, familiar. Os valores se inverteram, né, meus irmãos e irmãs, muito, né? E como tem sido difícil para pais, mães, avós, né? Como tem sido difícil estar criando a sua descendência nesse mundo atual que nós vivemos aqui no Brasil. Talvez não só no Brasil. Às vezes você está me ouvindo aí de outro país que fala português, né? Às vezes você está aí no exterior, em algum país fora do Brasil, e você está passando por momentos difíceis. Até aquele que a gente ouve muito, que é aquela discriminação, até mesmo por ser brasileiro, brasileira. Você, mulher que tá aí, olha, eu não sei qual é o país, o Senhor não me revela, mas você honesta, sincera, você está enfrentando grande luta. Sabe por quê? Por ciúmes, pela sua capacitação. Você é uma pessoa que tem potencial, você é capacitada. Tem pessoas que vão entrar nesse vídeo
que elas não estão nem em outro país, elas estão aqui mesmo no Brasil. Elas só mudaram de cidade. E estão enfrentando muitos ciúmes, muita inveja, porque é uma pessoa capacitada e aquelas pessoas onde ele está no momento, elas não se conformam. Elas querem morrer ao ver do que ver você bem, prosperando, se dando bem, às vezes no lugar ali onde elas nasceram, e elas ficam furiosas, pessoas usadas pelo inimigo das nossas almas, porque elas ficam furiosas. Por que ela? Por que ela? O que ela tem que eu não tenho? Por que ela está conseguindo e eu não consigo? E fala com aquela raiva, com aquele ódio. Você está enfrentando essa situação que você tem que pôr muita fé. Você fala, é impossível, Senhor, é impossível, é só o Senhor para me ajudar. Porque essa gente não vai mudar assim do dia para a noite. De jeito nenhum. Esse povo não vai mudar. Então, você já está há um tempo, muitas vezes aí no lugar que você está, e você não está vendo mudança, você não vê mudança nenhuma. Pelo contrário, cada vez pior. As pessoas cada vez mais, se elas pudessem te engolir viva, elas te engoliam. Mas o Senhor está dizendo dessa forma: creia, confie em mim, olhe somente para mim. Você não está sozinha. Você não está sozinho. É você, Deus e a sua fé. É você, Deus, e o seu crer para ver aquilo que você está buscando diante de Deus. Então é isso, meus irmãos e irmãs, que o Senhor quer trazer. Em qualquer lugar da face da terra, a gente precisa viver por fé. Viver do crer para ver. Porque a gente não está confiando, não está esperando em qualquer um, em qualquer pessoa. Porque nós homens, nós somos falhos. Às vezes não é por má conduta, né? Ou por má fé, eu ia falar assim, porque é o termo que a gente usa no dia a dia. Mas a gente gostaria muito de ter feito aquilo que prometeu, mas não foi possível. Então o Senhor também fala na palavra dele: eu não sou o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. E você buscou, e você está percebendo que o Senhor está falando o sim, sim, que Ele está confirmando o que você pede, glórias a Deus, mas tem que confiar de verdade nele. Por quê? Bom, foi o Senhor que me falou. Se Ele falou, tá falado, ponta firme. Meu pai falava assim, ponta firme. Ou seja, uma pessoa que tem palavra, que você, porque ela falou, você pode contar. No tempo determinado, ela vai fazer aquilo que ela falou. Outra, porque como a gente está falando aqui, às vezes a gente promete algo, é até possível cumprir, mas o Senhor não aprovou. Ele falou assim, ó, eu não estou aprovando essa amizade, eu não estou aprovando esse relacionamento. Vocês querem, mas não é, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Se você está buscando a Deus, você está na presença de Deus, pode ter certeza. Em qualquer área, às vezes você vai abrir um negócio, você não tem condições de tocar sozinho, precisa de um sócio, de uma sócia. O Senhor fala que não une pessoas, Ele une propósito. Quanto mais em relacionamento, quanto mais, muito mais, quanto mais em relacionamento afetivo. Então, é isso que essa mensagem, que esse vídeo vem trazer para nós, para mim e para você. O crer para ver. Mas eu quero ver, mas tem que crer primeiro. Mas não tem como ver se eu não pôr o crer? Não tem. E o crer tem que ser antes. Então eu vou crer para ver. E vai vivendo. E vamos vivendo. E vamos tocando nossa vida. Vamos tocando nosso dia a dia.
Não há dúvidas que quando a gente menos esperar, o Senhor, Ele vai trazer a resposta e a vitória de tudo aquilo que a gente coloca na presença dEle. Porque o Senhor também, Ele faz o impossível. Tem pessoas também que me revelam o Espírito Santo de Deus na área da saúde. Você está pelejando na área da saúde. Só que você não foi no médico, você não procurou os médicos da terra. Quando você começou a sentir essa dor, você foi direto para os joelhos. Você foi direto para a boca no pó. Você sentiu que não era algo nada bom. Se você fosse buscar a medicina da terra, se você fosse fazer exames, você sentiu isso. Até pela dor que você sentia, estava sentindo ou está sentindo, e você foi direto com a boca no pó. O que é a boca no pó, irmã? Você que às vezes, até novo convertido, viu? Tem pessoas que oram de bruços, verdadeiramente com os lábios encostados no chão, em forma de humilhação a Deus, aquele que tudo pode fazer por nossas vidas. Eu já ouvi relato de pessoas, então nós estamos falando de saúde, de alguém que está passando por problema de saúde, ou pessoas que estão nesse vídeo, que estão passando por problema sério de saúde, que não foram buscar a medicina da terra, outras foram diagnosticadas. Eu vi um relato certa vez da pessoa passando, ela tinha HIV e foi diagnosticado tudo certinho, e ela disse assim, até por sinal um homem, ele falou que no fundo da casa dele tinha um pedaço de terra que não estava cimentado, não estava nada, estava na terra. E quando ele recebeu aquele diagnóstico, ele não queria morrer. E foi naquela época, sabe, que esse vírus apareceu, que pegou todo mundo de surpresa, né? E ninguém tinha conhecimento. E foi uma coisa terrível, né? Principalmente no meio artístico, houve muitas perdas, né? E ele falou assim, olha, eu realmente, né, ele falou a causa e tal, porque ele sabia por que ele tinha pegado aquele vírus. E ele foi nesse pedaço de terra no fundo da casa dele, atrás, e ele disse que ali ele chegou e colocou a boca no pó dele, da terra, colocou a boca dele na terra, no pó da terra, e começou a clamar a Deus, pedir, clamar, chorar, implorar pela vida dele, porque ele estava vendo já, né, que não ia ter jeito, não tinha saído os recursos, que algum tempo depois saiu, né, alguns anos depois saiu o recurso, me parece, eu não tenho muita informação atual, mas me parece que hoje em dia não leva à morte mais esse vírus, a pessoa, ela mantém, né, se mantém naqueles medicamentos até, né, o fim, mas ela não leva mais à morte o vírus por causa dessa medicação, desse conjunto de medicação. E ele viu que não ia ter jeito para ele. Então, ele, conhecedor já da palavra de Deus, ele pegou, clamou, suplicou, ele disse que passou muito tempo ali, né? De repente, ele viu uma bola grande descer. Quando ele se deu por conta, aquela bola descendo. Você imagine, a pessoa está de bruços ali, com a boca no pó, clamando, suplicando a Deus. Eu não sei se ali ele cansou um pouco, se ele ficou sentado um pouco, ou se ele, daquela forma que ele estava, ele viu aquela bola grande descer. Aquela bola ficou flutuando por assim dizer, no ar. Chegou próximo à mão dele. Eu acredito realmente que ele estava sentado, descansando um pouco, né? Ou depois dele ter terminado orado, né? Uma hora tem que se levantar dali, claro. E essa bola ficou
flutuando próximo à mão dele, ele pegou essa bola assim, olha, no meio da mão dele, né? Pegou a bola na mão dele e foi levando, foi a própria condução assim do Espírito Santo de Deus, né? Ele foi levando a boca e ela foi ficando menor, até que ele colocou na boca e engoliu. E no que ele engoliu, essa bola de luz, era uma bola de luz. Ele pegou e disse que foi passados os dias, ele foi se sentindo melhor. Cada dia, cada vez melhor. Aí ele pegou e foi repetir os exames. Quando não foi a surpresa dele, meus irmãos e irmãs, que deu ali negativo, atestou negativo aquele exame. Então ele já não tinha mais aquela doença. E é uma coisa tremenda. Isso é uma coisa tremenda, um testemunho tremendo. Eu ouvi outro também, outra oportunidade, que for o assunto, eu estarei comentando com os irmãos. Porque quando a gente vai caminhando, né, com Deus por um determinado tempo, passados anos, a gente ouve muitos testemunhos tremendos, viu? E é isso. Olha, tá até aqui, ó. É exatamente o que tá falando 2. Porque por ela quem? A fé, o crer para ver. Os antigos alcançaram testemunho. É um testemunho bem antigo, mas bem antigo mesmo, viu, meus irmãos? Eu posso dizer aí que esse testemunho tem mais de 15 anos, certamente, mais de 15 anos que eu ouvi. Eu não conheci a pessoa, eu ouvi. E isso é o que o Senhor vem falar para nós. Ele quer trazer a memória aquilo que te traz esperança, né? Esperança de você alcançar. Você não quer só ouvir o testemunho, como esse que eu acabei de contar. Você quer contar o seu próprio testemunho. Então Deus fala para você: me busque. Da forma que for, irmã, você que está com esse problema na área da saúde, busque a Deus. Porque Ele tem vitória para a sua vida. Ele tem cura para o seu problema de saúde. Amém? Então, até aqui trouxe o Senhor, Deus poderoso, Deus fiel, Deus de maravilha. Amém, meus irmãos e irmãs? Eu peço, todo vídeo eu vou passar a pedir para que vocês façam aquelas coisas que a plataforma sempre pede, que eu acho que, acredito que quem já está no YouTube há um tempo, alguns anos, sabe exatamente o curtir, o comentar, o compartilhar. Amém, meus irmãos? Mas compartilha, o principal, compartilha com pessoas que vão precisar de ajuda do que Deus falou aqui, porque aquilo que Deus não fala, o Espírito Santo explana nas entrelinhas. Amém? E eu glorifico e exalto a Deus por você estar aqui, por você ter chegado até o final desse vídeo. Ficou bem longo, é o mais longo até então, embora que eu não sei quando vai ser postado. Mas eu te agradeço, meu irmão, minha irmã. Vocês novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Amém? Então, que cada um de nós, que Deus nos abençoe. Deus te abençoe.